Fala pessoal, então vamos para a nossa aula hoje de números quânticos, correto? Então aqui, números quânticos é um assunto que cai com grande frequência na prova da SpaceX, tá? Então o que seriam os números quânticos, né? Como ali diz ali, é o código matemático relacionado com a energia do elétron. No popular, é como se fosse o quê? O GPS do elétron, tá? Então, nós vamos ter três tipos de números quânticos, tá? E é isso que vocês têm que gravar. Os números quânticos, eles podem ser os números quânticos primários, correto? Onde os números quânticos primários, eles vão determinar a camada do elétron. E aí ele vai, o número quântico vai do 1, que é a primeira camada, e vai até o 7, porque o átomo pode ter o quê? Até 7 camadas, tranquilo? Aí o que eu vou ter? Nós temos um número quântico secundário. O número quântico secundário, ele tem a ver com o quê? Se o primário determina a camada, o secundário vai determinar o quê? A subcamada. E quais seriam essas subcamadas? Tá? Aí poderia ser o S, o P, o D e o F, correto? Onde? O que nós iríamos ver? O número quântico secundário eu represento pela letra L. Então eu iria ter aqui, todos esses L's, correto? E aí o que nós iríamos ter aqui? Se for um subnível ou subcamada S, o secundário vale 1. Se for P, o secundário vale 0. Se for P, vale 1. O D, 2. E o F, 3. Correto? Fácil, né? Agora, nós vamos ter também o magnético. E aí nós vamos ver, aqui que vai começar a ter algo diferente, O magnético, ele vai sinalizar o quê? Ele vai indicar a quantidade de orbitais, correto? Onde o que seriam os orbitais? Os orbitais seriam a região do átomo onde a probabilidade de você achar um elétron é maior. Então, o que eu vou ter? Os orbitais nós podemos representar ou por caixinha ou pelo quê? Por bolas, correto? Então, cada quadradinho desse seria um orbital. E aí nós vamos ver, pelo princípio de exclusão de Pauling, cada orbital desse pode ter, no máximo, 2 elétrons, correto? Só que esses elétrons têm que estar em rotações contrárias. Então, vamos olhando aqui. Então, o número quântico magnético, nós teríamos o seguinte, que seria o Ml. Ele vai estar em conjunto com o spin. Então, o magnético, ele seria o quê? Teria a ver com o orbital, tá? E aí nós vamos ver, como eu tinha falado antes, pelo princípio da exclusão de Pauling, cada orbital pode ter o quê? 2 elétrons. Então, o subnível S terá quantos orbitais? A quantidade máxima de elétrons do S são quantos? 2. Então, ele só poderá ter um orbital. O P, a quantidade máxima não seriam 6? Então, ele vai ter quantos orbitais? Sempre
a metade, 3. O D não são 10. Então, ó, eu teria quantos? 5. Sempre a metade, ó. E o F, o máximo são 14 elétrons, cada orbital suporta no máximo 2, então eu posso ter no máximo, ou melhor, aqui no F eu posso ter 7 orbitais, correto? E aí, como eu vou sinalizar esses orbitais? Sempre o do meio vai ser 0. Quem vem antes, menos 1. Quem vem depois, mais 1. Ó. O do meio, 0. Menos 1, mais 1. Menos 2, desculpa. Menos 1, menos 2. E aqui vai dar ó, mais 1 e mais 2. O do meio é 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Mais 1, mais 2, mais 3. E aí, o que nós vamos ter? Então, ó, eu vou ter que... Como é que eu iria preencher? Então, isso daqui ó, vai sair junto com o spin. Os dois vão ter que ser relacionados juntos. O spin, ele vai significar o quê? A rotação do elétron. Então, ó, a rotação do elétron. E aí, o que eu vou ter aqui? Essa rotação do elétron, se ele tiver uma rotação no sentido horário, eu represento ele com a seta para cima. Então, ó, seria quem? No sentido horário. E aí, o valor do spin aqui, ó, seria menos meio. Agora, se eu representar no sentido anti-horário, o anti-horário seria o quê? O spin mais meio e a setinha seria para baixo. Correto? E aí, o que nós vamos ter aqui? Se nós olharmos aqui, nós já falamos pelo princípio da exclusão de Pauling, que cada um pode ter o quê? 2 elétrons. Agora, pelo princípio, pela regra de Hund, ou a regra da máxima multiplicidade, nós vamos ter o seguinte, que primeiro os orbitais são preenchidos com elétrons no sentido horário e depois no sentido anti-horário. Ou seja, primeiro eu vou preenchendo no sentido para cima, quando não tiver mais eu começo a preencher para baixo. Como assim? Então vamos pegar aqui um elétron qualquer. Então, ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 4D8, correto? Se eu tenho aqui o 4D8, qual seria o número quântico principal? Qual seria o secundário? Qual seria o magnético? E qual seria o spin? Se eu for olhar aqui, nós teríamos o seguinte, ó. O principal seria o quê? O número que está na frente, que ele significa o quê? A camada. Então, ó, o principal aqui seria o 4. Agora, o secundário, se o subnível aqui é D, o secundário vai ser o quê? 2. Agora, para eu conseguir preencher aqui o magnético e o spin, como nós iríamos fazer? Eu vou ver, ó, aqui não é o D, então eu vou ter quantos orbitais? O D tem sempre o quê? 5 orbitais, ó. Coloquei aqui os 5 orbitais. 1, 2, botei aqui os 5, correto? E aí o que nós vamos ter, ó? O do meio é 0, menos 1, menos 2, mais 1 e
mais 2. Tranquilo? Agora, primeiro eu vou preencher o quê? Com esses 8 elétrons. Primeiro todos para cima, ó. Então, ó, sentido horário, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, 6, 7. E onde nós vamos parar? Não é aqui? 8. Então, o último elétron que eu vou preencher aqui, ó. O magnético, 0. E se está para baixo, o spin dele é o quê? Mais meio. Tranquilo? Então, isso seria o número quântico. Tranquilo? Foi, né? Então, ó, como seriam os exercícios? Geralmente vai estar associado com distribuição eletrônica, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse primeiro aqui. Indique os números quânticos para o elétron mais energético do cobre. Então, ó, eu teria que fazer o quê? A distribuição eletrônica para o cobre. Então, ó, vou fazer o cobre, o número atômico não é 29. Então, eu iria fazer o seguinte, ó. O S2, aqui é a primeira questão aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D9. Correto? E aí o que nós vamos ter? Aqui, ó, nós temos uma anomalia. Sempre que os últimos tiverem S2 e D9, o átomo, para ficar mais energético, ele faz o seguinte, ele tenta manter o padrão. Então, ó, na verdade, isso aqui viria para cá, ó, e isso aqui ficaria o quê? S1 e D10. Isso só ocorre se na distribuição for S2 seguido de D9. Correto? Fácil, né? Então, ó, ele quer saber o quê? O número quântico do elétron diferenciador. Então, ó, pegaria o 3D9. O elétron diferenciador é o nosso elétron mais energético, nosso último elétron. Então, ó, o 3D10 seria quanto? Ó? N, L, Ml e o spin. Ficaria quanto aqui? O principal, o número que está na frente, 3. O secundário, se foi D, ó, 2. O magnético não suporta 10 elétrons. Então, eu vou ter 5 orbitais. 0, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2. Preenchendo aqui, ó, com os 10 elétrons, primeiro horário, depois no sentido anti-horário. O último que eu escrevi foi para baixo, então, ó, parei no mais 2 e para baixo, então seria mais meio. Então, isso aqui seriam os números quânticos. Tranquilo? Agora, ó, vamos fazer a segunda questão aqui. A segunda, ó, aqui nós estamos juntando aquela parte de semelhança de átomos e a parte de números quânticos. Então, ó, nós temos aqui o seguinte. Considere 3 átomos cujos símbolos são M, X e Z e que estão nos seus estados fundamentais. Os átomos M e Z são isótopos, ou seja, mesmo número de prótons. Isto é, pertencem ao mesmo elemento químico. Os átomos X e Z são isóbaros e o MX são isótonos. Sabendo que o átomo M tem 23 prótons e número de massa 45 e que o átomo Z tem 20 nêutrons, então os números quânticos do elétron mais energético do átomo X são
considerar o primeiro elétron a ocupar o orbital possui números quânticos menos meio. Correto? Então, ó, como nós iríamos fazer aqui? Então, primeiro, ó, o que ele disse ali? Eu tenho os 3 átomos. Se eu tenho aqui os 3 átomos, nós vamos ter o quê? O M, o X e o Z. Então, ó, pelo que diz o texto, ele fala o seguinte, ó, eles são, o M e o Z são isótopos. Então, ó, M e Z são isótopos, mesmo número de prótons. Quando eu tiver o valor, eu escrevo. E ele diz o seguinte, que o átomo X e Z são isóbaros. Quando eu tiver o valor, eu escrevo eles. E que os átomos M e X são isótonos, mesmo número de nêutrons. Quando eu tiver o valor, eu escrevo eles. E aí ele diz o seguinte, sabendo que o M tem 23 prótons, então se o M tem 23 prótons, o Z também terá o quê? 23 prótons. E número de massa, 45. Então, ó, 45. Para eu achar o número de nêutrons, eu vou subtrair eles. Então, deu quanto? 22. Como ele é isótono, então o X também tem 22. E Z tem número de nêutrons igual a 20. Logo, somando aqui, ó, daria quanto? 43. Se é isóbaro, 43. Então, o número de prótons aqui, ó, de X, 21. Tranquilo? E aí, o que nós vamos ter, ó? Determine o número quântico do elétron mais energético de X. O X não tem 21, então ficaria como? Vou fazer a distribuição aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d1. Colocando aqui, ó, deu quanto? Deu 21 elétrons. Agora é só pegar o elétron diferenciador. Então, deu 3, deu 1. Quanto deu o número quântico principal, secundário, o spin e o magnético? O principal, 3. Então, ó, ficou o quê? 3. O secundário não é o D. Se é D, ó, o L vale 2. Agora, o spin e o magnético, ó, se é o subnível D, 5 orbitais. O do meio é 0, ó, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2, correto? E aí, o que eu vou ter? Primeiro, a gente vai colocar, ó, apenas um elétron. Então, ó, para cima. Então, eu parei onde? No menos 2, e o spin, ó, se está para cima, seria o quê? Menos meio. Então, essa questão da SpaceX seria qual alternativa? Ó, se você olhasse o N, 3, o L, 2, o M, menos 2 e o S, menos meio. Então, seria o quê? A alternativa C. Correto? Tranquilo aqui? Fácil, né? Então, ó, então, pessoal, até a nossa próxima aula.